Boa tarde a todos vocês que estão aqui nessa live. Eu sou o Ramon Jesus. Hoje vai ter a sexta edição do Encontro com o Ramon Jesus, que é uma série de entrevistas que eu venho fazendo aqui no meu Instagram. Tem as outras entrevistas lá no IGTV também, que aí eu entrevistei pessoas falando sobre dançarina, modelo. A gente teve uma live falando também sobre autoconsciência, despertar de consciência também. Teve empoderamento feminino com a Manuela. Então está tudo lá no IGTV, dá uma olhadinha lá também. E tem muito mais conteúdo no meu site, inclusive um e-book, modelo profissional, que o link está aí no meu Instagram. Deixei lá prontinho para vocês. Hoje é o último dia do mês de junho, então o mês de junho ele entra aí com celebração, né, do orgulho LGBTQI+. Então eu resolvi fazer neste mês esta live para trazer um pouco mais de informação sobre esse assunto, né? Hoje nós vamos entrevistar então a Rafaela Soares. Falando um pouco de mim, eu me assumi gay tem um pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, e eu sei que é um processo de autoaceitação que demora um pouco e que é um pouco difícil porque a gente passa muitas coisas na cabeça, né? Como que vai ser preconceito, enfim. Passa um filme na cabeça de como vai ser essa nova vida quando a gente se aceita e quando a gente quer iniciar esse novo momento na nossa vida. Então é um processo complicado, mas é libertador, né? É muito bom ser quem você é, sem medo de você sofrer represália ou você ficar se prendendo por dentro. Então, como a gente já tem bastante informação sobre gays, lésbicas, bissexuais, tem bastante conteúdo, tem séries, tem um monte de coisa que se trazer, algo que eu tô vendo muito forte ultimamente, né? Assim, o que eu quero dizer com muito forte? Em vários lugares, várias pessoas, várias histórias de transexuais, transgêneros, né? E eu fiz esses dias um vídeo para uma produtora de eventos e dentro desse conteúdo eu vi a Rafaela falando no vídeo e eu achei ela com uma energia maravilhosa, eu achei ela linda, achei ela incrível e eu a convidei para participar dessa live e ela topou, ela já está aqui. Então a gente agora vamos participar dessa live falando um pouco sobre a vida dela, sobre o mês, o LGBTQI, né? Enfim. Vamos apresentar então aqui Rafaela Soares. Vamos lá, Rafaela Saraiva Soares. Ela tem 38 anos. Ela é nascida em Osório, no Rio Grande do Sul. Ela é formada tecnóloga em radiologia na Fundação San Potu, em Porto Alegre. Ela está cursando teatro atualmente na Escola Macunaíma, aqui em São Paulo, e também é produtora de eventos. Então, vou chamar aqui a Rafaela comigo nessa live e a gente vai fazer a leitura de um acróstico que eu escrevi para fazer junto com ela. Essa acróstico é aquilo que a gente escreve as iniciais na linha e aí desenvolve frases, versos, né, em seguida. Vamos lá, chamar a Rafaela, só um momento. Oi! Olá, tudo bom? Deixa eu me ajeitar aqui. Rafa, boa tarde, Tudo. bem-vinda no Encontro com o Ramon Jesus. Boa tarde, obrigada. Tava ansiosa aqui. Acho que E vamos começar então lendo aquele acróstico e aí a gente depois parte para a entrevista? vamos sim, vamos lá. Então, L, aqui a gente vai falar sobre a sigla LGBTQI+. Então, o L de liberdade, para ser quem você é. O G de gentileza com as pessoas que não te entendem. O B de beleza, de todas as cores deste mundo que é diverso. O T de timidez para se expressar, para expressar os sentimentos que vibram
por dentro. O que de querer amar sem ser julgado? O I de iniciativa para enfrentar o preconceito. E o mais, por mais pessoas com percepção de uma sociedade em transformação. E... Obrigado, Rafa. Adorei. Eu que agradeço, amei o convite. Obrigado, eu que agradeço. Estou muito feliz a gente trazer esse assunto aqui no Encontro com o Ramon Jesus, essas informações. Vamos, já fiz uma breve apresentação aqui, né, do seu currículo, da onde você vem. Então, vou começar aqui já com uma pergunta. Com qual idade que você se viu, né, como um menino e você não se identificava? Você lembra mais ou menos com qual idade você se olhava no espelho e já não se identificava com o seu É, corpo? então, isso aconteceu, eu acho que eu comecei a me dar por conta dessa diferença de gênero que existe, porque para mim até então todo mundo era igual, né? Não existia. Sim, A criança tem essa pureza, né? Eu acho que tem. foi quando eu entrei na escola, na escolinha mesmo, assim, 4 anos, creche, maternal, essas coisas, quando eu comecei a ter contato com outras crianças. E essas crianças me diziam que eu não podia pintar o meu desenho de cor-de-rosa. Essas crianças diziam que a cor-de-rosa era cor de menina, e eu não entendia, mas eu gostava de cor-de-rosa. E ali eu comecei a perceber de que as pessoas não me viam do jeito que eu realmente era, do jeito que eu realmente sentia, já muito, muito cedo. Sim. E conta, você já ali, né, pintava os desenhos com as cores diferentes, já percebia que tipo não tem nada a ver cor com gênero, né? Isso a gente entende hoje, quanto adulto. Conta um pouco da história que a gente conversou um pouco antes da fada azul. Você esperava que a fada fosse rosa ou azul também podia te ajudar? Então, a Fada Azul sempre foi uma personagem icônica da história infantil do Pinóquio. Porque a Fada Azul era quem transformava o Pinóquio, que era boneco de madeira, em uma criança normal, né? Em um menino normal. Então, quando eu ouvi essa história, eu fiquei muito impactada com isso e eu pensei, a Fada Azul um dia vai poder me transformar numa menina normal, sabe? Então eu ia lá pelos 4, 5 anos também para a janela do meu quarto, pedir para a Fada Azul, esperar pela Fada Azul, ficar olhando para as estrelas e pedindo para que ela me transformasse numa menina normal. Caramba. Então, a Fada Azul sempre teve eu me lembro, e eu me dei conta disso naquele filme Inteligência Artificial. Aquele filme tocou muito comigo, porque era um robô, né, que queria ser aceito pela mãe, e aí ele buscava a Fada Azul insistentemente. Eu disse, gente, aí comecei a chorar copiosamente quando eu vi esse filme, porque eu disse, assim, gente, eu me lembrei de quando eu ia pra janela, ficava olhando para as estrelas, porque eu imaginava que uma daquelas estrelas iria se transformar na Fada Azul. Em algum momento ela viria para me salvar, me transformar numa menina normal. Assim como ela fez com o Ah, Pinóquio. linda. Aqui tem uma pergunta do André, e a pergunta dele é: como foi aceitar e querer fazer essa transição? E qual foi a reação dos seus pais? Então, como é que isso se deu, né? Eu comecei a me dar por conta de que eu era muito diferente, muito nova, mas eu me dei por conta de que eu era diferente da Sim. maioria das pessoas. Porém, eu não sabia o que era essa diferença. Eu sabia que eu não era um menino, eu sabia que eu não era uma menina, eu sabia que eu não era gay, eu sabia que eu não era lésbica, né, até então. E tinha informação, né? Já Não, na época. esse tipo de informação já existia na época, mas sobre transgeneridade, transexualidade, isso jamais. Nos anos 80 teve e se falou muito em função da Roberta Close, mas eu era muito Aham, criança. Então eu não sim. tive esse contato com a história da Roberta Close, porque a minha infância ali, quando eu me dei por gente, já era anos 90. E anos 90, pelo que eu me lembro, o nosso único acesso à informação era rádio e TV, não existia internet ainda. Era a ninguém.
E aí eu disse, gente, o que que eu sou? A única coisa que eu via no Fantástico era a Área 51, que tinha uns extraterrestres, alienígenas que vinham, não sei o que. Eu disse, tá aí. Um dia a nave Exato. mãe vem aqui, que eu me cagava de medo de disco voador, de andar à Conta noite na isso, que rua. você disse que se sentia uma extraterrestre, né? Isso acabava, você assistindo te impulsionava mais, como que era? É, porque eu ficava com mais medo. Eu disse, gente, só pode ser isso. Eu ficava me Você não procurando se via implante que era desse mundo. alienígena. Não, porque assim, não existiam pessoas no mundo como eu, né? Então Uhum. existia, dependendo da idade, ainda existia aquela questão lúdica de que talvez uma malévola da vida tivesse me amaldiçoado para que ninguém pudesse me ver do jeito que eu sempre me senti. Ou de alguma maldição. Eu lembro que eu chegava a sonhar de dormir e sonhar que Sim. em algum momento o príncipe encantado lá chegava, me dava um beijo de amor e a criança é muito pura, né? E aí vinha, não sei se lembra da She-Ra, que vinha aquele pirilim-pim-pim aqui em volta dela e conforme que aquela magia ia acontecendo na volta dela, ia se transformando numa guerreira. E Sim. aquilo acontecia comigo. Eu era aquele ser estranho, né, aos olhos dos outros, e aí isso acontecia, e aí eu me transformava numa linda menina. E então, de sonho mesmo, não um sonho de viagem, assim, de brisa, não, um Sim. sonho de Né? dormir e Nessa idade, vir esse troço na cabeça. nesse tempo você tinha quantos anos mais ou menos? Ah, burra velha já, uns 15 anos. 15. Mas o subconsciente da gente, amor, ele tem percepções aí que a gente não tem. E Sim. aí vinha esse rolê aí tu via depoimentos de pessoas que foram abduzidas, não sei, incerto, me levaram pra lá, levaram minha mãe nem se deu conta, não se lembra. E aí fizeram um experimento alienígena lá, muito louco. E aí me trouxeram minha mãe de volta para a Terra. Eu tinha essa viagem longa. Eu ficava romanceando esse processo de como é que tinha acontecido isso. Aí Caramba. os alienígenas levaram minha mãe, aí botaram lá na mesa aquela cena, nos anos 90 tinha muito caso Roosevelt, não sei o quê. Aí Sim. botaram lá eu na barriga da minha mãe, aí eu nasci assim, muito diferente, uma mistura de genes terráqueos com genes alienígenas. Caramba. Você acredita, Kevinho? É. Ramon. Porque existia uma necessidade, eu acho que todo ser humano tem, de se identificar ou com algum grupo ou com alguma coisa. E eu me sentia completamente diferente. Tipo, eu me sentia um peixe fora d'água. Eu me sentia uma espécie que não havia sido catalogada ainda no mundo. Aí E que veio, vim do outro mundo. Aí tá explicado, entendeu? diante dessa descoberta, como era você lidar com isso na escola? Porque provavelmente que na fase do colegial, adolescência, as coisas são mais puxadas, né? Para quem é, é homossexual, para quem seja trans, é bem complicada a fase do ensino médio. Como que foi isso para você na escola? Um horror. Eu lembro que eu falsificava atestado médico para não frequentar as aulas de educação física. Porque nessa época as aulas de educação física já eram feitas em grupos separados. Tinha, inclusive, olha só que viagem, não sei se era só na minha escola, mas assim, tinha um professor de educação física que dava aula só para os meninos e tinha uma professora de educação física que dava aula só para as meninas. Hum, E o esporte, até hoje, que existe e que as pessoas querem participar, eu não sei o que, futebol. Sempre tive horror de futebol. Talvez pelo fato de me verem no universo masculino e eu nunca ter pertencido a ele, quererem me enfiar a goela abaixo. Eu era sempre aquela criança, a piorzinha de todas é aquela que vai pro gol, né? Eu ia pro gol do último time. Eu era aquela que ficava, era a última da última, e aí pelo, lá eu ficava. E pelo menos lá eu você ia tinha pro vontade. gol, nem pro gol eu ia, eu saía mesmo, assim, eu fugia, eu não queria jogar nada. Não, mas isso era até eu conseguir o meu atestadinho.
Eu Hum, pegava, fazia uma coisa horrorosa, falsificava, pegava a receita médica da minha mãe, tirava o xerox, eu pagava com Errorex, era uma viagem. Aí caramba. eu fazia, minhas amigas faziam pra mim assim, eu atesto que fulaninho de tal, não sei o quê, tem condições físicas, na realidade eram psicológicas, de participar dessa tortura chamada educação física no ensino médio. Ou desde sempre. Eu acho que na oitava série eu já dava esse, Já dava já esse passava migué. meu CRM 171 ali, criminosíssima. Crianças não façam isso. Hoje em dia dá para ir na direção da É, escola e dizer assim: gente, pelo amor de Deus, me tirem dessa tortura, falem com os pais de vocês. Os pais de vocês são as pessoas que vão mais amam e mais vão amar vocês na vida. Eles vão ajudar vocês. E ser diferente é sim. normal e tá tudo bem. Não façam coisas que são desconfortáveis para vocês. Eu tenho uma informação aqui. Os transexuais ainda não estão autorizados a utilizar banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, de acordo com a sua identidade, né? Isso ainda está aguardando julgamento no STF. E eu queria saber de você, você tem hoje, se você vai num shopping ou num lugar público, você usa qual espaço para ir, por exemplo, no banheiro? E isso está aí aguardando julgamento, que eu acho muito importante para vocês. Deixa eu contextualizar até uma questão que eu acho muito importante sobre isso e que é uma coisa que me incomodou muito, inclusive muito antes de fazer a transição. Uhum, Eu não bebo, eu sou uma pessoa que eu não bebo. Eu bebia até morrer, até ser muito jovem, mas essa questão do banheiro começou a me incomodar muito. Porque tinham lugares que os banheiros que existia essa separação de banheiro, do masculino e do feminino. E tinham uhum, festas muito bacanas que eu queria ir, mas eu tinha que ir no banheiro masculino para poder fazer, né, xixi, enfim. uhum. E eu não ia, não conseguia ir. Então eu começava a passar muito mal pelo fato de não ir no banheiro nas festas. E foi aí que aconteceu de que eu parei de beber. Porque Caramba. eu era tão desconfortável ter que ir num banheiro, né? Porque Sim. era muito desconfortável. Eu ainda não tinha feito a transição, mas para mim era muito claro. Então eu não bebia. E foi aí que eu parei de beber. Eu fiquei anos sem beber, porque eu não podia entrar no banheiro. Não que eu não pudesse, né? Mas era Aham. para mim, era tipo a morte, era pior do que apanhar, sei lá. Ter que entrar num banheiro, Sim. sabe? Ai, a Maíra querida também te amo, Lemoa. E agora tá ruiva, tá maravilhosa. Aí eu sei te dizer que banheiro pra mim sempre foi uma questão. E aí o fato do banheiro, isso é uma coisa que eu acho que eu tô falando abertamente a primeira vez. O fato do banheiro me fez mudar um hábito de vida que era beber, inclusive socialmente. Sim. Eu parei de beber, eu não tomava nem água. E as pessoas até hoje estranham, porque isso vira um hábito, né? Então até hoje eu bebo muito pouco, ou nem água eu bebo quando eu saio, porque é muito complicado para mim, era muito complicado, uma questão muito forte, ir no banheiro. Eu não podia ir no banheiro. Sim. Né? Para mim era, tipo, se eu fosse num banheiro masculino, eu ia ser espancada, ou Aham. fisicamente ou moralmente. E no banheiro feminino eu ia ser expulsa. Então eu não ia no banheiro. E aí essa questão de banheiro, de como eu vejo, e como eu imagino, assim, no mundo ideal do Aladdin, eu acho que não deveria existir banheiro feminino ou banheiro masculino, porque os banheiros têm portas, que é para a pessoa Sim. poder fazer o seu número 2, o seu número 1, o seu coisa sem Aham. ter ninguém à sua volta. É um direito à privacidade que a pessoa tem, sabe? De não ter isso. De ter o seu espacinho ali, porque para lavar a mão e se olhar no espelho, quantos Mas, escritórios são assim? No né? meu trabalho é assim, não existe o banheiro dos meninos, o banheiro das meninas, não. É um Eu vi. banheiro, a pessoa entra ali e tem seu momento de privacidade para fazer seu número um, seu número dois. E aí, para Exato. lavar a mão, para usar o lavabo, para lavar a mão, se olhar no espelho, pode ser todo mundo junto. Quanto mais aberto, inclusive, é uma forma Isso também é uma forma de inibir certos abusos, ou infantil, ou enfim,
que as pessoas se trancam dentro de um banheiro. Não, quanto mais gente, mais aberto, mais. E a questão de genitais e de nudez também é um tabu muito grande, né? A pessoa Uhum. tá nua e ela tem essa questão, ela fica ali no quadradinho dela, fazendo o negocinho dela, Sim. Hoje você tá? consegue usar o banheiro feminino normal, tranquila na sua consciência, na sua Hoje eu vontade. uso. É, porque eu acabei vivendo muitos anos da minha vida, uma vida totalmente 100% heteronormativa. Eu sempre brinco que eu saí do armário e fui para dentro do closet. Porque quando eu fiz a transição na beira da estrada. Entendeu? Eu sempre tive meio que feições femininas, então eu troquei de roupa Hum. na beira da estrada e eu mudei de cidade. Eu peguei meu passado e enfiei no buraco. E desde então, as pessoas sempre me trataram como uma mulher cisgênera e etc e tal. Eu Uhum. nunca tive essas questões. Então, nunca ninguém me olhou com, com olhos de crítica por eu estar entrando no banheiro feminino, porque eu assumi essa identidade, peguei meu passado, rasguei, botei no lixo e fui para o banheiro feminino. Até porque, em função disso também, assim, a gente faz no banheiro feminino, eu fiz a cirurgia, etc e tal. Mesmo que alguém me visse nua, não ia ser uma questão. Sim, Mas, quando eu vou ao banheiro feminino, ninguém me vê nua. sim, É um exato, banheiro de acordo onde eu me sinto mais à vontade. Ninguém, eu não agrido ninguém me expondo e ninguém me agride se expondo, não, porque eu tenho o meu lugarzinho, que é a casinha, de onde eu me sinto, né, na minha privacidade. Eu não preciso expor isso para ninguém. exato. Agora, eu, pelo fato de ter vivido essa vida heteronormativa desde então, eu não passei por essas questões de ser expulsa de banheiro e etc e tal. O que eu acho que é, realmente, eu acho que assim, talvez, eu acho que sim, que as pessoas devem frequentar o banheiro no qual elas se sintam à vontade. E Uhum. acho que se alguém se sente incomodado, se isso é um tabu, eu acho que é isso. Tem as cabines para a pessoa ficar nua, fazer suas necessidades, Sim. mas ela pode lavar a mão, ela não vai estar ofendendo ninguém, ela não vai estar agredindo ninguém por ser o que ela é. É muito complicado, porque é por isso que eu me sentia uma alienígena. Porque não existe espaço, o mundo não foi feito para quem é diferente, Eu sabe? creio que isso vai ser aprovado, porque é muito, vai ser muito bom, né? Porque o mundo é outro hoje, tem sim essas diferenças, tem sim as pessoas assim, e que devem se sentir melhor usando ali o banheiro que de acordo com a sua identidade, né? Eu vi isso muito em Cape Town, tinha muito banheiro com plaquinha assim, o homem e a mulher dividido, e podiam os dois usar, normal, sem problema algum. Porque isso nunca deveria ter sido uma questão. Acho que talvez isso. Porque assim, a questão dos homens ainda é uma questão porque eles ficam mais expostos porque existem banheiros com mictório, né? Olha, Mas assim, o banheiro feminino é um banheiro em que ninguém se expõe, uma mulher nunca se expõe na frente da outra, justamente porque a gente vem dessa cultura de se guardar, de não se mostrar em sim, função de abuso e etc e tal. Mas assim, o mundo, ele graças a Deus está mudando, está aceitando, está se preparando, graças às pessoas cisgêneras, que pensam e que incluem e que se importam com essas questões de conseguir abraçar essa causa e conseguir abrir o seu estabelecimento com um banheiro já adaptado, porque aham, imagina, isso também é uma questão que há 10, 15 anos atrás não existia um banheiro em que os deficientes físicos pudessem utilizar. Antigamente, o deficiente de físico também não ia no banheiro. exato. Ele não ia na festa porque não tinha rampa para ele entrar, não tinha elevador. Uhum. 20 anos atrás, isso. Não é assim no Nunca século existiu passado. cadeirante, né, no mundo, na vida. O deficiente físico, o cadeirante, era uma pessoa que não, o mundo não se importava com ele. O cadeirante, é cadeirante, então fica em casa, entendeu? Não vai para a sociedade, não pega um ônibus, não anda.
sabe? Hoje em dia a gente vê que o mundo está mudando, que o mundo está mais inclusivo, para que todas as pessoas que são diferentes, e graças a Deus se deu por conta de que as pessoas têm as suas diferenças, as pessoas têm as suas limitações, e as pessoas precisam conviver no mesmo mundo. E que Sim, elas esse têm o detalhe. mesmo direito, e que é uma coisa que me incomodava muito quando eu era criança, e era uma questão que eu sempre fazia assim, por que que me foi roubado o direito de ser feliz, sabe? É, não foi roubado. Eu creio que hoje você é muito mais feliz do que já foi antes. Muito! Muita coisa Não foi é, superada. foi uma mão leve, passou aqui no meu bolso, já larga isso aí que é meu, me dá minha felicidade pra cá. Eu Ridículo. tenho umas informações aqui, ó. A primeira Hum, cirurgia de redesignação sexual ocorrida no uhum, Brasil ocorreu na cidade de Itajaí no ano de 1959. Era um homem, né, que fez a transição para mulher e ele procurou o médico José Leomar da Silva. Outras informações aqui para gays, lésbicas, né, toda essa relação sexual podem doar sangue, que foi uma coisa que foi permitida esse ano, né? Podem casar, podem adotar filhos, é crime LGBTfobia no Brasil. Em 1985, o Conselho Federal de Medicina retira o termo homossexualismo da sua lista de transtornos mentais. Então, não, a partir desse ano não foi considerado mais uma doença, né? doença. É. O sistema de saúde brasileiro faz a cirurgia de redesignação sexual. Você comentou que fez essa cirurgia, né? E você Uhum. fez aonde? Porque eu sei que eu acho que é na Tailândia, né? Que é muito comum esse tipo de cirurgia aqui no Brasil pode ser feito também. Você fez aqui ou você fez fora? É, eu fiz aqui no Suzão, gente. No SUS? Obrigada, SUS. Isso. A Tailândia, ela é referência mundial em relação a esse tipo de cirurgia. Muita gente chama vulgarmente de cirurgia de troca de sexo. E aí entra justamente nesse conceito. Ninguém troca, na realidade. Porque a gente adequa o nosso corpo à nossa realidade. É a Uhum. mesma coisa que quem está assistindo aqui, que é hétero, cis, né? Tem ali Sim. padrãozinha, a pessoa padrãozinha. Ela acorda um dia com um órgão genital diferente do dela. Ela não vai virar, se ela é mulher, ela não vai, por mais que ela nunca vai conseguir ser um homem, porque não é da natureza dela aquilo, entendeu? Uhum. E aí isso aconteceu comigo e eu desde criança, tudo que eu sempre quis foi ser normal. Foi ser cis, foi ser meu sonho. Tanto que eu passei boa parte da minha vida adulta fingindo ser. Pra Sim. justamente fugir do preconceito. Gente, eu sou diferente, mas eu quero ser igual a todo mundo, porque eu não quero sofrer, porque eu quero que o mundo seja. Eu quero me enfiar nesse mundo. Porque o mundo não existia pra mim no espaço. Uhum. Inclusive, Você pode falar. hum. Não, a cirurgia procurei fazer na Tailândia. Na Tailândia existe o Dr. Kamal, que ele é referência mundial em relação a esse tipo de cirurgia. Ele faz todo tipo de readequação lá. Mas eu acabei fazendo aqui com o Dr. Walter Koff. Toda Tive algumas gratuita? complicações. Gratuito? Sim, sim. Hoje em dia eu acredito que sim. E assim, não é uma cirurgia. Não é assim, eu fiz a minha cirurgia lá no Hospital de Clínicas. É um programa. Porque existem pessoas, sim, com transtornos mentais, existem pessoas com esquizofrenia, existem pessoas com outras questões, com traumas e etc e tal. O Uhum. que é feito no programa aqui, acredito que a gente se chama assim, que se chama Protig, lá em Porto Alegre. E é o que o SUS adota, né, enquanto procedimento padrão. São Sim. 2 anos de terapia multidisciplinar. Então, se faz uma consulta com o urologista, com o endocrinologista, consultas periódicas e mensais, urologista, endocrinologista, psiquiatria, psicologia, assistência social. Existe um amparo em relação a isso, justamente para fazer uma triagem.
de para quem é indicada essa cirurgia e de para quem não é, porque às vezes a pessoa está sofrendo, a pessoa teve um trauma de infância que desencadeou nisso e talvez essa cirurgia não seja adequada. Às vezes a pessoa tem um companheiro que exige que ela faça essa cirurgia, mas ela em si se sente feliz do jeito que ela é, sem ter a necessidade de fazer uma cirurgia. Às vezes a pessoa faz a cirurgia para poder se entender enquanto indivíduo e poder se enfiar numa sociedade que só aceita uma mulher que tem uma vagina. Então, todas essas questões são abordadas e também para ver se essa pessoa não nasceu com um intersexo, né? Sim. Se ela não é o I da nossa sigla ali. Então, se faz todo esse tratamento e esse cuidado e essa triagem durante o período de 2 anos. Caramba. E só a partir desses 2 anos que eles vão te dizer se essa cirurgia é ou não indicada no teu caso. Porque às vezes não é. Que é irreversível, né? Então tem que ter muito... É uma cirurgia... É uma cirurgia irreversível. Acredito que não seja necessário tanto tempo como 2 anos, talvez hoje em dia, com as descobertas que a gente tenha, enfim, e é que isso também se dava em função de fila de SUS. Sim. Né? De que é um período, não é um período, porque as terapias e as consultas eram mensais. Se elas fossem quinzenais, daqui a pouco a gente poderia ter reduzido esse tempo aí a 1 ano. E existe todo um tratamento hormonal também para preparar o corpo, psicológico, psiquiátrico, porque muitas dessas pessoas têm questões, a maioria tem, sabe? Eu sou uma minoria privilegiada, porque a maioria é expulsa de casa, é espancada, é abusada sexualmente quando é criança ou quando é adolescente, vai pra rua, não tem uma aparência feminina como eu tinha, e aí o que acontece? A trans que eu conheci, que mais que tinha uma psique extremamente feminina, que eu jamais vi uma mulher tão feminina quanto ela, tinha o rosto azulado por causa dos pelos. Ela era calva. Caramba. E ela era muito mais mulher do que eu. Então, há uma necessidade de preparar essa pessoa para a vida, para tudo que ela vai enfrentar também. Sabe? E aí, como é que ela era tratada? Ela não era tratada como eu. Porque as pessoas julgam pela aparência. Sim, pelos jeitos. Entendeu? E ela era muito mais feminina do que eu, ela era muito mais mulher do que eu, muito, infinitamente. Ela tinha uma história de vida linda. Só que a aparência dela fazia com que ela sofresse muito julgamento. Você acredita que todo trans sente a necessidade de fazer a cirurgia de mudança de sexo ou não? Não, não necessariamente. Essa redesignação é só quando a pessoa... Hoje em dia a gente tem... existe esse Q na sigla, que é o queer, né? E são pessoas, a gente tem uma classificação que inclusive foi nova para mim, porque não era... Como é que eu vou te explicar? Na minha época não existia nada. Na minha época não existia a classificação como transgênero. Eram classificados como transexual e também estava lá no CID de doenças, não sei se ainda está, de transtornos mentais. E aí o que acontece? E aí com o tempo fui descobrindo, né, que existem, por exemplo, as pessoas trans, binárias e não binárias. O que é binária? Binário é que se encaixa no quadradinho, masculino ou feminino, né, homem ou mulher. Isso são as pessoas que se consideram binárias. Não, eu sou homem, eu sou mulher, eu estou dentro dessa caixinha, eu estou dentro dessa caixinha. Existem somente 2 opções para mim. Então, eu sou binária. Vou aproveitar esse gancho e aí você já pode também explicar, que nem aquele videozinho que você fez, né? Da identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico. Com você. Então, vamos lá. Ai. Vamos lá. Vamos lá. O sexo biológico... Oi? Falhou aqui, ó. Ah, tá. Vou lá. Identidade de gênero. Identidade de gênero é como a pessoa se percebe.
É como ela se vê, qual gênero ela se identifica. Então, tem pessoas que se identificam com o gênero masculino e tem pessoas que se identificam com o gênero feminino. Independente do sexo biológico que elas tenham nascido, Uhum. independente de qualquer coisa, ela se identifica mais com o sexo feminino ou com o gênero masculino. Ponto. Mas dentro da identidade de gênero existe essa classificação binária ou não binária, que é um tom um pouco acima disso. Porque nós temos uma sociedade construída de forma binária, ou a pessoa é um homem ou a pessoa é uma mulher, mesmo ela Uhum. sendo transgênero ou não. O que acontece com essa questão de binário e não binário, que existe dentro principalmente da transgeneridade? O binário é esse, né? Ou é isso, ou é isso. Ou é preto, ou é branco, ou é feminino, ou é masculino. O não binário, ele flutua, ele não se identifica, ele não quer ser enfiado dentro de uma caixa. Então, muitas das pessoas queers se identificam como não binárias, Sabe, porque elas conhece usam alguma roupas. personalidade? Você Hã? conhece uma personalidade que seja não binário, para exemplificar? Conheço uma personalidade não binária. Você lembra de alguém? Talvez Marilyn Manson, Marilyn. Ah, sim, Marilyn Manson, um cantor Ele se vê com uma pessoa ali que ele não quer ser. Ele é metaleiro, eu acho. Ai, não me lembro, gente. Sim, ele é Mas metaleiro. ele é tipo. Ele tem um corpo esquálido, ele se veste com roupas genderless, né? Nem femininas, nem masculinas. Ele tem um Uhum. cabelo comprido, ele não se vê nem como homem, nem como mulher, sabe? E Sim. existem pessoas que se entendem como, né, de forma queer. Ele não quer se enfiar dentro de um. Ele se sente de forma masculina algumas vezes e se sente de forma feminina em algumas outras questões. Não quer, não é obrigado a ser enfiado nesse padrão binário, né? Na Então ele moda tem, flutua ali. acho que na moda tem eu acho que é Sérgio Bertolini, Pedro Bertolini, alguma coisa assim, que ele tem os traços masculinos e usa roupa de mulher. Tem um personagem também, eu acho que da quinta temporada do American Horror Story, que ele também se veste como mulher, mas as características dele total de homem, e ele gosta de ser homem e vestir roupa de mulher. E aí ele não se enquadra nem como homem nem como mulher. Acho que isso entra É, também, né? são pessoas, existe o travestivismo, que são os homens que gostam de se, que estão dentro da transgeneridade também, né? Aham. Que devem ser respeitadas e também não existe, é um mundo que está se abrindo agora para essas pessoas, porque o único mundo que sempre aceitou os travestis foi o mundo da prostituição, das drogas, da rua, da sarjeta. Por quê? Porque o mundo não é adaptado para essas pessoas. Tanto que quando Sim. uma trans vai no banheiro, talvez ela não seja agredida, mas quando uma travesti vai no banheiro feminino, normalmente ela é agredida. Ela é insultada, ela é expulsa. Por quê? Porque o nome, a aparência da travesti, da mulher travesti, ela se remete a uma cultura que foi Sim. enraizada na gente de marginalidade, de marginal. Eu lembro que a referência que eu tinha de travestis quando eu era criança era de marginalidade. Eu nunca vi quando eu era criança, nunca tinha visto travesti durante o dia. Ou Nunca. trabalhando, né? Aqui na minha cidade tinha uma travesti, trabalhava numa loja aqui no centro e atendia todo mundo normal, achava isso muito legal. Ela não tá mais nessa É. loja, mas Então, ela trabalhava lá graças a. de dia, mas de noite dava para ver ela fazer programa também. Mas de dia ela estava trabalhando lá na loja. Né, Vamos falar. é muito louco isso. É graças a essas pessoas que o mundo está mudado. Enquanto as pessoas não virem uma travesti sendo caixa de banco, sendo jornalista, seja de mão dada com alguém na rua, isso nunca vai ser considerado natural.
Só dando uma dica, quem não viu, tem uma matéria na Profissão Repórter, com uns travestis muito boa, que mostra como que eles levam a vida, é muito boa. Tá, então a gente falou aí de identidade de gênero. Vamos falar então aí, fala pra gente, Rafa, da orientação sexual. Como que é a orientação sexual? Bom, a orientação sexual, então, é por qual sexo a pessoa se sente atraída, né? Sim. Então, por exemplo, se a pessoa ah, se ela gosta de meninos, ou se ela gosta de meninas. Se ela se enxerga enquanto menina e gosta de uma outra menina, ela é uma menina homossexual. E menino que gosta de um menino também é considerado um menino homossexual, independente de como ele tenha nascido. A orientação, tá. É, e o sexo biológico seria? Olha, só uma informação quentíssima aqui de uma amiga minha que mora na Itália, maravilhosa, Lilian Patrício, que está aqui. Falou, aqui na Itália tem uma ministra maravilhosa, ministra trans. É isso, enquanto a gente não vê essas pessoas representando e ocupando esses espaços, isso nunca vai ser visto de uma forma natural. Mas vamos para sexo biológico, tinha Vamos lá. me perguntado, né? Sim. O sexo biológico é a forma é o sexo que é designado, né, que é percebido quando a criança nasce. Ou às vezes na barriga da mãe. Então, vai ser um menino. Por quê? Biologicamente ele tem um órgão masculino. Vai ser uma menina, porque biologicamente ele tem um órgão feminino, mas não quer dizer que essa criança seja, porque isso é um emaranhado de teorias que até hoje eu acho que não se foi descoberto qual o mistério ou se é, mas assim, de uma forma romântica de ser a alma da pessoa. Sim. Às vezes a alma da pessoa, neurologicamente, isso ainda não foi explicado como funciona assim, tintim por tintim. Existem vários estudos científicos em relação a isso. Mas vamos dizer que a alma da pessoa, a alma que habita aquele corpo, ela é feminina ou é masculina. E não quer dizer que a alma dessa pessoa esteja de acordo com o sexo biológico que foi designado a ela. Aham. E mesmo sendo, né, agora vamos dar aquele nó, Eita! né? O que importa é a alma da pessoa. Então, se a pessoa nasceu com a Aquela alma, e que você sente por dentro, né? é aquilo que a pessoa, como a pessoa se percebe, como ela se entende. Então, se ela tem uma alma que feminina, que gosta de outras mulheres, não interessa se ela nasceu homem ou se ela nasceu biologicamente mulher. Sim. Interessa é a alma dela. E aí vai se classificar. E eu acho que essas classificações se fazem necessárias agora para que as pessoas que nasceram nesse padrão heteronormativo cis entendam e deem espaço e respeitem. Mas eu acredito que talvez a gente ainda esteja vivo para ver um mundo em que não se classifique isso. Porque as crianças Uhum. hoje em dia, elas já têm uma outra visão, assim como nós tivemos os nossos pais e assim como os nossos sobrinhos têm, Exato. de ser humano, sabe? Não interessa Amar, né? se a pessoa Independente, não anda. independente do que você seja ou é, de amar. De amar. Quando eu contei para os meus filhos, minhas duas filhas falaram, pai, a gente ama. E meu filho ainda ficou pensando um pouquinho, mas tipo, por amor, sem julgamento. E eu creio também que vai ser assim, viu? Ô, Rafa, voltando Hum, um pouco lá na questão da cirurgia, uhum. afetou o seu prazer sexual após a cirurgia de redesignação? Não, assim, porque eu nunca tive uma relação sexual propriamente dita antes da cirurgia. Mas sim, o que posso dizer é que sim, tipo, existe,
funcional. A cirurgia é muito funcional. Existe prazer, eles reconstituem, pegam terminações nervosas e tecidos Uhum. para que a pessoa consiga ter prazer e orgasmo, enfim, de Aham. uma forma natural, como se tivesse nascido assim, né? Eu não sei se o meu prazer é igual ao teu, porque eu nunca tive no teu corpo, e da minha irmã ou do meu irmão, enfim, acho que cada um sente. Tem gente que sente prazer lambendo o dedo do pé. Exato. Na medicina É, consegue é, construir muita coisa. Porque eu quando fiz a minha vasectomia, eu ficava com medo de tipo, mano, eu não vou, porque ele só corta o canal de ensaio esperma, né, que sim. faz engravidar. E eu ficava com medo de tipo, mano, eu não vou mais gozar, então eu não vou sentir mais prazer, e que não sei o que, não tem nada a ver. A cirurgia é feita, não tem espermatozoide, mas Não, é. Vida que segue, não, tudo, que tudo, bom que e dá pra assim, depois fazer a cirurgia. não, e pra mim a cirurgia foi muito importante justamente por isso, porque eu tinha essa conexão tão grande que eu não conseguia me relacionar com ninguém antes da cirurgia. Eu não conseguia nem contar para as pessoas. Bem louca, imagina. Caramba. Não Conta. morri porque Deus não quis. E como que você sente sua autoestima hoje? Hoje em dia, Rafaela Soares passou por muita coisa. Como que está a sua autoestima? Minha autoestima tá, enfim, é uma montanha russa que a gente vive, né? Eu acho que assim, a autoestima em relação a me ver e me perceber como realmente eu sou, nada se compara. Eu não conseguiria ter vivido, eu não estaria aqui se eu tivesse, se eu não tivesse lutado para ser quem eu sou. Ai, meu Deus do céu, quase caiu tudo aqui, menino do céu. É ao vivo, gente, ó. Não fica- É, a gambiarra, que eu tô aqui maravilhosa, mas o povo não sabe dos arame enroscado que eu fiz para deixar tudo aqui, porque meu celular mesmo estragou. Ah, Mas eu tive a questão da autoestima, o fato de tu conseguir te enxergar do jeito que tu realmente é uma coisa que hoje em dia eu nem me questiono, entendeu? A minha autoestima está em relação de que, nossa, meu cabelo acordou amassado, nossa, eu não estou gostando dessa frase. Isso já nem é mais uma, para mim, isso já nem é uma questão. O que acaba acontecendo muitas vezes, que não é autoestima em si, mas talvez amor próprio, porque existe ainda sempre um medo da rejeição. sim. Porque, tipo, o que eu fiz da minha vida ou a pessoa que eu sou não agrada a todo mundo, sabe? Uhum. Não é todo mundo que respeita, não é todo mundo que concorda, não é todo mundo que prefere me ver assim do que se eu tivesse, do que se eu não existisse, né? Tem pessoas Sim. preconceituosas, pessoas, Para você, mas assim, para mim mas são também. questões. É uma questão relacionada, acho que, a amor próprio, assim, isso afeta um pouco, né, como a gente se sente, Uhum. assim. Volta àquela questão, assim, por que que eu não tenho direito de ser feliz que nem todo mundo, sabe? O que que foi me tirado de certa forma, quando acontecem alguns episódios assim. Mas em relação a mim, ao meu corpo, a cirurgia, a transição, a tudo, isso há anos que não é uma questão, assim, nunca foi. Que bom. Qual, qual desafio você espera superar, né, sendo uma pessoa trans? E se você se considera ativista, você abraça a causa, leva em frente, ou você, como que é? Como você se considera? E o que você espera superar aí? Então, eu quero ser, para mim, trabalhar isso ou falar de forma ativa sobre isso é uma coisa que me leva muito para o passado e me traz episódios de dor falar para isso. Mas eu acho que é necessário. Eu acho que é necessário para conscientizar e eu acho que se é uma coisa que eu consegui até hoje fazer, é tratar isso de uma forma amorosa, não impondo e não enfiando goela abaixo das pessoas quem eu Exato. sou, mas mostrando para as pessoas o outro lado, porque as pessoas não sabem, as pessoas acham que a Rafaela sempre foi só alegria,
Que a Rafaela sempre foi só. Ah, foi porque eu sou muito mongolona, assim, né? No bom sentido. Que eu falo muita bobagem. Sim. Então, mas isso talvez tenha sido justamente uma forma de defesa de fazer isso. Então, assim, eu me sinto, e é muito louco isso, eu sei que eu não tenho a menor obrigação de fazer isso, de Aham. militar, de levantar bandeira, de mostrar para as pessoas que ninguém pediu para nascer diferente, que Exato. ninguém nunca quis ser, sabe, diferente do outro e de que a gente só. A única coisa que eu sempre quis foi ser amada do jeito que eu era. Isso me fazia sofrer profundamente. E falar sobre isso e mostrar para as pessoas isso, e assim, eu tô agora, 37 anos, talvez a pessoa esteja um pouco se ferrando, entendeu? Se eu tô feliz, se eu sou amada, se eu não sou amada. Mas para uma criança de 7 anos que chorava todos os dias só porque ela queria ser amada, porque ela não aguentava mais os coleguinhas debocharem da cara dela, sabe? Sim. Quando tu começa a perceber uma criança e aí tu coloca essa personalidade meio que no lugar de um filho teu, e Aham. aí tu vê Exato. quanto sofrimento que dói isso, eu vejo muitas pessoas param de reproduzir esse tipo de comportamento, sabe? As pessoas começam Aham. a conseguir ter um pouco de empatia. É. Sabe? Começam a olhar para trás e por que, que a pessoa se tornou isso. Porque é. Enfim, tenho vontade de ser mais. De ter um comportamento mais ativo em relação a isso, de me tornar de repente uma ativista, de levantar uma bandeira, mas eu Sim. procuro fazer isso sempre com muito cuidado, para não desmerecer outras causas, para não, de repente, asfixiar a voz de alguém. E Boa. sim dar força ou dar as mãos para essas pessoas. Então eu procuro, eu não, talvez não tenha feito isso, porque me leva para um lugar de dor que eu sei que eu tenho que enfrentar e bom. E Sim. dois, porque eu quero para fazer isso, eu quero fazer isso de uma forma muito amorosa, delicada, sem desqualificar outras causas, sem desmerecer ninguém, sem, pelo contrário, para dar a mão a essas pessoas, para todo mundo falando a mesma coisa, Aham. conseguir ter uma voz mais alta. Eu, eu vi, você tem um canal no YouTube, né? Tem bastante conteúdo sobre maquiagens. Depois, quem quiser dar uma olhada, entra no canal da Rafa lá. E, pô, eu acho que você tem tudo para trazer essa abordagem, né, da sua história, que é inspiradora, com o seu jeito, com a sua alegria e com muito amor, que eu acho. Eu também não gosto dessa coisa de ser ativista, do tipo levantar bandeira, orgulho gay, blá blá blá. Eu não tinha orgulho quando, digamos, tá numa relação hétero, não vai ser agora que eu sou gay que eu vou ter um orgulho de ser gay. Eu acho que isso, eu não compacto com isso. E eu acho legal, assim, trazer informação, né? Não ser aquela coisa do ativista e tal. Eu acho que você tem tudo para dar certo, mostrando aí a sua história do seu jeito, né? Aqui a nossa live já está com 53 minutos, daqui a pouco eu acabo. Eu tenho uma. Gente do céu. Deixa eu ver Quando aqui eu uma e ele a outra. gente começa a conversar, nunca acaba. Sim. É, Parece que faz 5 minutos que começou. o que você falaria para as pessoas, né, que não aceitam ou que têm preconceito com os transgêneros? Gente, amem mais, procurem entender um pouco de que atrás desse título ou desse rótulo de transgênero existe um ser humano que sofre, que não é aceito, que mora num mundo que não foi feito para ele, sabe? E que essa questão do orgulho, agora quando eu estava falando, eu comecei a me dar por conta de que eu acho que o orgulho não é o fato de ser trans ou ser gay ou ser qualquer coisa. Eu acho que a questão do orgulho está ligada a existir, sabe? A ter conseguido, ainda existir, conseguir viver num mundo. Tipo, eu acho que o orgulho que a gente tem que ter é assim de gente, eu tenho orgulho de ter conseguido viver até os meus 38 anos de vida num mundo que não foi feito para mim, sabe? Num mundo que não Entendeu? tinha referências, né, para ser quem É, você é.
É, Vai sabe? encorajar. O orgulho de não ser, não pelo fato de ser trans, mas o orgulho de ter sobrevivido até aqui. E enfrentado tudo isso. Qual recado você daria para pais de pessoas trans? Nossa, isso é tão complicado, né? Porque eu acho que A gente os tem 5 minutos. pais. Ai, meu Deus do céu, os pais têm uma questão muito delicada em relação a isso. Eu vejo pelos meus, sabe? Sim. Ah, os meus pais, eles tiveram sempre a delicadeza de nunca me forçar a fazer nada, de nunca me forçar a me enquadrar em nada e me Aham. deixaram, tipo, só quando eu fui falar para os meus pais que eu era diferente, que eu tinha nascido diferente, que eu não conseguia mais fingir que eu era um menino. E eles disseram: a gente sempre soube. A gente sempre soube que tu era diferente. Só que a gente não A minha mãe, queria te forçar a nada. A gente minha não mãe queria Raimundo. forçar nada. A gente queria só a tua felicidade, sabe? Então eu acho que os pais devem participar. Isso fez com que eu me afastasse muito dos meus pais, porque eu não queria que meus pais sofressem. Hum, Então eu abdiquei do afeto dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família, para que quando eu fizesse a transição, eles não sofressem tanto. caramba. Imagina isso na cabeça de uma criança de 6 anos, e sempre E foi a assim. família, né? Se você não tiver a família por perto, é muito mais difícil esse momento na vida. Então, sejam amorosos com os seus filhos, abracem, amem os seus filhos, prestem atenção nos sinais, procurem se informar, sabe? E eu acho que assim, deem liberdade para os seus filhos serem o que eles são e não obriguem eles a ser eles, né, que eles se tornem pessoas que vocês querem ou que vocês têm alguma frustração e gostariam de ter sido. Ó, tem alguém pedindo para você mandar um beijo aqui. Não sei se você viu. É o Não. Rodrigo. Ó, não Rodrigo! termina de mandar um beijo pro Rodrigo. Ela é muito ocupada e nunca tem tempo. Manda um beijo pro Rodrigo. Beijo, Rodrigo! Mãe tá aqui falando que você é linda na live. Ai, obrigada. Ai, peraí. Manda um beijo Ai, pra tô minha louca pra ler mãe. esses comentários. Raimunda, tá na live. Beijo, dona Raimunda. Parabéns, que coisa linda a história do seu filho. E parabéns por ter Ai, criado uma pessoa tão maravilhosa. Foi lindo. ó, vamos fazer um quiz aqui, porque já tá acabando o nosso tempo, pra gente Vamos. encerrar um pouquinho. Um filme preferido. Filme preferido, já dentro dessa temática, já que as pessoas vão assistir, Mavian Rose. Quer ver minha vida? Eu pensei em fazer um filme da minha, mas já tem aí, Mavian Rose, filme francês maravilhoso. Boa. Um lugar que você deseja conhecer. Lugar que eu desejo conhecer. Gente, tem que perguntar o lugar que eu não desejo conhecer, porque eu adoro viajar, quero conhecer o mundo inteiro, sei lá. O primeiro, talvez, então, que eu quero ir, sei lá, fazer o Brasil inteiro. Quero conhecer o litoral do Brasil, que eu ainda Boa. não conheço todo. Um ídolo. Depois eu quero ir para fora. Um ídolo. Isso. Ó, Itália, PR, vem me visitar. Um ídolo, gente, um ídolo. Ai, me pegou agora, gente. Um ídolo. Não sei, Nani People. Nani People, pra mim, é uma. Nossa, tem uma história linda. É uma mulher muito guerreira. É uma pessoa inspiradora. Uma música. Uma música. ah, Pode ser música de formatura, aquela ridícula. É que só eu não estava preparada para isso. Vai, Não tá estava acabando. preparada para esse bate-papo. É, a música foi Golhento. Ai, que ridícula. Um livro. Um livro. Não sei, ai, meu Deus do céu. Mude sua vida em 7 dias.
Boa! Paul McKenna, é muito bom. É muito bom. Mude sua vida em 7 dias, Paul McKenna. Imensamente por aceitar o convite. Manda um beijo pessoal aí, que a live já Ai, está. obrigada. Beijo, Lilian. Beijo, Danusa. Beijo, Maíra. Beijo, Rodrigo. Beijo, Rafa.